Bom dia, igreja. Bom dia, vamos aplaudir essa banda aí, top aí, ó. Parabéns. Glória a Deus. Que bom que você veio aqui, estamos de férias, né? Mas que bom que você está aqui com a gente. Igreja não tira férias, né, irmão? A igreja, a gente vem aqui sempre, mas tem muitas pessoas que estão viajando e que bom que você está aqui. Né? E que bom também que você está viajando, né? É bom curtir também a família. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 8. Para quem nos visita, muito bem-vindo. Nós estamos nesse desafio de passarmos aqui capítulo por capítulo. Talvez a gente vá pular alguns capítulos, mas de estudar esse livro de Atos, como tem sido bom para mim. Tenho certeza também que a palavra tem abençoado a sua vida. E esse desafio de a gente não escolher o texto, mas o texto que vem em nossas mãos, a gente encontrar o Evangelho e encontrar o que Deus quer falar com a gente hoje. É muito importante a gente entender o que aconteceu no passado, o conceito, todo o contexto histórico, acho que isso é muito importante. Mas a pergunta sempre é, o que essa mensagem está falando comigo hoje, ainda hoje? Atos capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 25, deixa aberto aí antes de ler. No dia 9 de agosto, você já sabe da nossa festa, então se envolva, participa. Se você quer trabalhar, se você quer participar de alguma forma, você é super bem-vindo e vai ser muito bom nós estarmos juntos. Antes de entrarmos no texto, eu não sei se você já ouviu falar sobre identificadores primários. É um estudo da psicologia e quando eu li sobre esse assunto, para mim foi muito importante. Porque o identificador primário é a forma como você se enxerga no mundo. A gente, quando acorda pela manhã, o seu despertador toca, ou você tem o privilégio de acordar a hora que você quiser, mas a partir do momento que você sai pela manhã, você sai com algumas prioridades. A pessoa que tem uma empresa, uma loja, um desafio, talvez ela já acorde como um empresário. Ela abre já o celular e ela começa a ver a agenda dela, como é que vai ser o dia. O identificador primário dela é ser um empresário, um empreendedor, né, um profissional liberal. Talvez a pessoa é uma dona de casa e ela já acorda para preparar o café, acertar a mochila das crianças para o colégio. Enfim, muitas das vezes, o que a gente faz, as nossas prioridades, de alguma forma vai fazer com que a gente se identifique com elas. E isso também vai fazer com que a gente tome as nossas decisões durante o dia. Né? Você, mais uma vez, para efeito comparativo, você é um empresário, você encontra um outro empresário, vocês dois têm as mesmas prioridades, vocês têm muitos assuntos. Né? É natural, sabe, você encontrar uma pessoa e quando o assunto flui é porque aquela pessoa ela tem as mesmas prioridades que você, ou ela torce pelo mesmo time que você, ou ela tem os mesmos desejos que você tem. Enfim, isso forma quem nós somos e isso vai formar as nossas decisões. Como isso linka com o Evangelho? A partir do momento que nós encontramos Cristo, e a palavra é metanoia, é mudança de mente, o Sermão do Monte, Jesus fala sobre mudança de prioridades, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus. O Evangelho vai mudar os nossos identificadores primários. Ou seja, aquele que é empresário, ele continua sendo empresário, mas algo lhe torna primordial, que é ser um cristão, é um cristão empresário, né? É um cristão profissional liberal, né? É um cristão da casa, do lar. Isso faz toda a diferença, porque isso muda as nossas prioridades, nos muda enxergar a forma de ver o mundo. Eu não sou apenas uma pessoa que faz negócios, mas através dos negócios eu prego o nome de Jesus. Né? Cristo é glorificado na minha vida através do que eu faço. Cristo é glorificado na minha vida quando eu sirvo o lar, dona de casa. Ela não é apenas alguém que arruma a casa, mas através das suas tarefas, das suas funções, Cristo, ela prega Cristo, ela cuida dos filhos, né, priorizando Cristo, ela olha para o marido, olha para a esposa, priorizando Cristo, ela vai para a empresa, ela vai para o consultório, vai para o escritório, não importa, mas é Cristo que é a prioridade. As decisões são pautadas em Cristo. O que Deus está falando comigo hoje? Quem Deus está trazendo luz
para mim hoje não é apenas mais um cliente, não é só mais um paciente, não é só mais um dia, mas é ter a percepção de que aquela pessoa que está à sua frente custou o preço do sangue de Jesus. E isso muda, a gente não se torna alguém chato, não é se tornar alguém chato, sair pregando para todos, mas é buscar em Deus a oportunidade para que Cristo seja pregado naquele lugar, seja glorificado através das nossas ações, através do nosso dia. Isso são as nossas prioridades. Um cristão, a sua preocupação primordial, primária, é sair de casa ou estar em casa, entendendo que Deus está falando com ele. Deus está falando com ele. Então, visto isso, eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 1:8, capítulo 8, a partir do versículo 25. Vamos ler aqui, vamos acompanhar o texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meu irmão, que história bonita. Que história, assim, que deixa a gente emocionado. Alguém que vê um homem importante, um eunuco, a Bíblia diz que ele tomava conta de todos os tesouros da rainha da Etiópia. E Filipe não foi trocar ideia sobre economia, Filipe não quis saber como ser uma pessoa bem-sucedida, como ocupar uma posição que ele ocupa. Filipe entendeu que estava ali com um único objetivo: trazer Cristo para a vida daquele eunuco. Porque esse era o identificador primário na vida dele. Eu não estou aqui para trocar uma ideia a respeito de qualquer assunto. Eu tenho absoluta certeza que Deus me trouxe aqui para apresentar o evangelho para esse homem. Agora, o texto começa dizendo o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe. Eu não sei se isso te espanta, isso me espanta. Um anjo do Senhor disse a Filipe. E você também vai ver essa expressão: e o Espírito disse a Filipe. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, irmão, que nós temos um Deus que fala. Um Deus que tem uma vontade. Não é apenas um Deus que escuta e realiza desejos. Na oração, muitas das vezes nós despejamos para Deus aquilo que nós queremos e precisamos. E, de fato, nós podemos fazer isso. A Bíblia diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo.
A oração é um alinhamento da terra com o céu. Ou seja, a gente fala e Deus vai falar também. E naquilo que Deus fala, a gente se alinha. Não é Deus que vai se alinhar conosco, irmão. Somos nós que vamos nos alinhar com Deus. Filipe está pregando em Samaria. Filipe está pregando o evangelho até que Deus, um anjo quer dizer mensageiro. Um mensageiro do Senhor disse a Filipe: olha, Deus quer você em outro lugar. Deus agora tem um outro compromisso. Deus agora quer falar com outra pessoa. E Deus conta com você. O próprio Espírito está falando com Filipe, e Filipe consegue discernir o que Deus está falando. Sabe, eu não sei em você, na sua caminhada cristã, mas eu tenho inúmeras experiências de que o nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus que intervém na nossa história. E eu tenho histórias para contar que eu ouvi a voz de Deus e eu fui bem sucedido naquilo que Deus falou. E eu também tenho experiências para compartilhar com você que Deus falou algo e meu coração resistiu. E paguei um preço caro. Paguei um preço caro em resistir à voz do Senhor. Então, mas como é que é? A gente vai esperar sempre esse fenômeno de um anjo, né, ou algo audível falar com a gente? Hoje nós temos, irmão, essa revelação aqui. A Bíblia é Deus falando conosco. Quando você lê o livro de Provérbios, muitas pessoas acham que é apenas um livro de sabedoria, mas você vai sempre ver a expressão filho meu, porque o livro de Provérbios é um pai instruindo a um filho. Porque o Evangelho é a reconciliação, é a adoção. Fomos adotados por Deus. Então a Bíblia é um livro onde um pai está ensinando a um filho, onde um pai está falando com um filho, onde o pai quer o melhor para o filho. E quanto mais a gente escuta Deus falar, mais nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Hoje, talvez, você esteja colhendo guerras porque deixou de ouvir a voz do Senhor, talvez amargando experiências, decepções, porque começamos algo, somos ansiosos por natureza, queremos ver as coisas acontecerem, só que a gente se esquece de que Deus está falando, irmão. Deus tem algo a falar na sua vida hoje, nesse exato momento, e não apenas nas coisas particulares, porque Deus fala nas coisas particulares, mas Deus também tem algo a falar a respeito da missão dele aqui nessa terra. A confiada a nós. Então é Deus falando da nossa vida particular, como um pai instruindo a um filho, e é Deus também falando a respeito de algo que Ele quer realizar aqui, perto de você, através de você. E quanto maior é a nossa percepção de ouvir a voz de Deus, mais pessoas são abençoadas ao nosso redor, porque nos tornamos instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. E mais nós somos abençoados. Porque como é bom, irmão, servir ao Senhor. Como é bom andar em obediência ao Senhor. Então o texto já começa dizendo o seguinte: isso aqui é obra de Deus. O que aconteceu aqui não foi a preocupação humana de Filipe, não foi Filipe dizendo, olha, eu acho que eu vou procurar alguém, não. É Deus indo ao encontro de pessoas, levantando outras pessoas. E que bom que Deus pode contar comigo e com você, para que outras pessoas possam conhecer aquilo que nós conhecemos. Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito, que ele vai dizer, quando Deus aparece, ou quando Deus fala, né, Ele não divide espaço com o ego, com a vaidade, ou com desejos de aplausos. Tiago vai dizer, a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para os nossos próprios interesses. Mas tudo que vem de Deus, irmão, vem com o propósito de abençoar. A promessa de Abraão é que em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando a gente decide se tornar uma bênção, irmão, cada vez mais a gente escuta a voz do Senhor. Deus, na verdade, está procurando ouvidos que desejam ser uma bênção. Ouvidos, você lembra que Salomão recebeu algo de Deus, algo extraordinário, uma sabedoria que nenhum homem teve? Agora você lembra o propósito do pedido dele? Deus chega para ele e dá um cheque em branco, escreve o valor, pede o que você quiser. E Salomão fala o seguinte, Deus, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Deus, eu quero sabedoria para tomar decisões boas para o teu povo, para a tua missão. E Deus fala, já que você não me pediu dinheiro para você,
já que você não me pediu poder para você, já que você não pediu nada para você, mas pediu para servir o meu povo, eu vou te dar tudo mais de brinde para você. Mas a sabedoria estava em pedir algo para Deus, para ser uma bênção, para servir naquilo que Deus quer. E sabe, quanto mais a gente entender isso, mais a gente muda a nossa forma de orar e mais a gente vê Deus atuando em nossas vidas. Quando a gente muda essa percepção de não é só para mim, o que Deus quer fazer é em mim e através de mim. E Filipe tinha essa percepção. Então, Filipe estava pregando em Samaria, estava pregando para as multidões. A Bíblia diz que ele estava fazendo sinais, maravilhas, e agora Deus está enviando ele para o deserto. Uma estrada, irmão, desativada e sem instruções claras. Bem, o texto fala muito claro, vá para a estrada de Jerusalém a Gaza. E o que isso é importante para a gente hoje? Gaza era uma das 5 cidades importantes dos filisteus, e Gaza era uma cidade estratégica, porque para se chegar no Egito, é a última cidade onde se tem água. Água que o próprio eunuco se batizou. Só que Alexandre o Grande, quando ele vai conquistar o Egito, ele faz um cerco por 5 meses em Gaza, e essa estrada aqui é uma estrada desativada, é uma estrada destruída. Porque séculos anteriores, Alexandre o Grande havia passado por ali, fez um cerco, e então abriu-se uma outra estrada, porque aquela estrada estava ocupada. Então essa estrada caiu em desuso. E Deus agora está levantando o homem para ir para um deserto, para uma estrada desativada. E só, irmão, quem conhece a voz de Deus, obedece o que Deus está falando, porque Deus vai pedir coisas para a gente sem sentido. Porque eu estou indo para um deserto e para uma cidade que não se passa mais ninguém. Porque já existia uma outra rota para ir para Jerusalém. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, quando Deus pede algo para a gente, Deus pede algo assim tão fora do nosso contexto, da nossa normalidade. Por quê? Porque é obra de Deus, irmão. Qual é o sentido de você sair de Samaria, onde você está pregando, sinais estão acontecendo, pessoas estão se convertendo, e você agora está indo para um deserto, para uma cidade que não passa ninguém e sem instruções claras? Vá para o deserto entre Jerusalém e Gaza. Para quê, Senhor? Eu vou fazer o que lá? O que é? Deus não fala, irmão. E aqui eu aprendo mais uma coisa, que parece que esse é o método que Deus fala conosco. Lembra quando Deus vai até Abraão, sai da sua casa, sai da tua parentela e vai para onde? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde é esse lugar? Não sabemos. Como é que vai ser a jornada? Eu não sei. Quando Jesus cura os 10 leprosos, esqueci de botar a referência do versículo agora, os leprosos falam assim, Senhor, se você pode me curar, me cura. Ele fala, eu quero. Vá se apresentar aos sacerdotes. A Bíblia diz que no caminho eles foram curados. E agora eu começo a aprender que o nosso Deus é um Deus que fala, nosso Deus vai pedir coisas para a gente que está totalmente fora da nossa racionalidade, daquilo que é óbvio, daquilo que parece certo aos nossos olhos, porque o que Deus quer, irmão, de nós é a fé, é a obediência. Então, ouvir a voz de Deus não é apenas, olha, Deus falou comigo, que maravilhoso, Ele vai falar, mas Ele vai pedir algo tão estranho, tão anormal, porque o teste de ouvir a voz de Deus é justamente você crer que existe um propósito naquilo que Deus está falando com você. Que Deus pede para a gente coisas, sabe, coisas que você não faz sentido. E você pode aplicar isso para todas as áreas da sua vida, até a área do perdão, que é uma área tão difícil para a gente. Quando a Bíblia fala, olha, você tem que perdoar. E quantos aqui já não tiveram uma experiência que fizeram isso por obediência? E não porque estavam com vontade. Eu lembro de uma vez que a gente teve um problema aí com uma pessoa, a gente falha, a gente erra, as pessoas erram com a gente, está tudo normal, faz parte. Mas o se arrepender, que realmente nos destaca, o pedir perdão. E eu lembro que eu mandei a mensagem para essa pessoa, eu fiquei bolando um texto, escrevi. Sabe o que aquela pessoa respondeu para mim? Nada. E eu fiquei assim, me expus ao ridículo de pedir perdão numa coisa que eu acho que eu estou certo. Fiz obediência ao Senhor e não resultou em nada. Mas o Espírito Santo fala assim, mas você agiu em obediência ao Senhor. Isso que é importante. É isso que é o suficiente. Deus nos pede coisas que nos custam, coisas que a gente não entende,
mas o que ele quer é que a gente age em obediência. Em obediência. Foi assim com Abraão, foi assim com aqueles que foram curados, e foi assim com Filipe. Vai para um lugar, vai para um deserto, para uma estrada desativada, por quê? Só vai, irmão, só obedece. E se prepare para as próximas instruções. E a Bíblia diz que ele foi, ele obedeceu, e Filipe está parado no deserto. Ele não sabe o que vai acontecer, irmão. Até que encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. A Etiópia, nesse momento, estava no sul do Egito. Tá? Candace é uma dinastia, não é o nome da rainha. Tá? Nessa época, na Etiópia, o rei era considerado um semideus. E ele passava para a rainha todo o operacional do palácio. Então, o rei não botava a mão em nada na Etiópia. Ele era considerado um deus. A rainha é que fazia tudo, administrava os bens, administrava o próprio exército. Lembra que foi a rainha da Etiópia que foi conhecer Salomão, toda a administração de Salomão, porque o rei não mandava em nada, só tinha o título. A rainha lá é que fazia o operacional. Só que para o rei colocar um homem para andar com a rainha, o que ele fazia com esse homem? Ele castrava esse homem. Ele não vai confiar pessoas a estar ao lado da sua esposa, se esse homem não for um homem castrado. Então, o fato de ser um eunuco, um homem mutilado, um homem castrado, mostra que, de fato, ele foi escolhido pelo rei para servir a rainha, uma pessoa de importância, de capacidade. Isso era uma prática normal naquela época, e só que esse eunuco, a Bíblia vai dizer que ele é um prosélito. Ou seja, ele se converteu ao judaísmo. Até então ele não sabia o que era o evangelho. De alguma forma, esse homem se converteu ao judaísmo. Ele creu em Yahvé, ele creu no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E de alguma forma esse homem tinha sede de Deus. Porque ele fez uma viagem longa, ele foi para Jerusalém. Porque Deus se revelava dentro do templo. E esse homem foi procurar Deus dentro do templo. Só que algo acontece quando a Bíblia diz que esse homem é um eunuco. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio, que os eunucos não poderiam entrar no templo. Sabe, e Atos começa a construir, parece que um padrão. Se na antiga aliança os imperfeitos eram rejeitados, na nova aliança, Deus está justamente em busca dos imperfeitos. Porque havia, lembra, Atos capítulo 3, se eu não me engano, o aleijado na porta do templo, ele não poderia entrar no templo porque era um aleijado, e Deus foi encontrar ele na calçada. E agora está aqui um eunuco também proibido de entrar no templo, e Deus foi encontrar esse eunuco num deserto, numa estrada desativada. Está aqui as duas referências que eu quero compartilhar com você. Aquele a quem for esmagado os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Agora, não é, irmão, coincidência esse homem comprar um pergaminho de Isaías. Porque Isaías também tem uma promessa para os eunucos, irmão. Não é coincidência esse homem estar com sede no livro de Isaías, porque a única promessa de inclusão para os eunucos está em Isaías capítulo 56. Que está dizendo assim, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar em um nome, melhor do que os dos filhos e das filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Isaías está dizendo que vai vir um israelita perfeito, um israelita sofredor. Esse israelita vai proporcionar uma nova aliança, que é Isaías 53, e que nessa nova aliança os eunucos serão aceitos pelo Senhor. E esse homem está com sede do livro de Isaías. Eu quero saber se esse israelita perfeito veio. Eu quero saber quem é esse justo sofredor, que após a sua vinda vai permitir que Deus me aceite na Assembleia, que Deus me aceite na sua presença, porque a minha condição hoje não permite
chegar na presença de Deus. E o eunuco quer saber, ele ainda não descobriu que o israelita perfeito já tinha vindo. Então, mais uma vez eu falo, Atos 3 vai trazer um personagem rejeitado pela religião, Atos 8 vai trazer um outro personagem rejeitado pela religião, e Atos começa a dizer, se nós rejeitamos pessoas dentro do templo, Deus vai encontrar essas pessoas nas ruas e nas calçadas. Porque hoje nós vivemos, irmão, o evangelho da graça de Deus. Ah, mas por que então aquela aliança antiga que Deus excluía pessoas? Lembra o que está escrito? A antiga aliança era uma sombra. Era apenas uma sombra do que estava por vir. A antiga aliança, ela só tinha um objetivo, irmão, trazer convicção de pecado. Se Deus quer os perfeitos, você é imperfeito, você não tem como entrar na Assembleia dos Santos. Se Deus diz, não cobiçarás, e você cobiça, você está em pecado, e se você está em pecado, você está em rebelião contra Deus. Então, a antiga aliança, a lei não foi dada a Moisés para a salvação. A lei foi dada para Moisés para criar uma convicção de pecado. Eu sou pecador. E a nova aliança vai dizer que Cristo levou sobre si os nossos pecados, que os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo, e agora um novo e vivo caminho foi aberto. Deus quer receber todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que levantam a mão e necessitam de um Salvador. Deus está recebendo essas pessoas, ou seja, mais uma vez, a religião exclui, mas o Evangelho traz. A lei condena, mas a graça salva e restaura. Atos está dizendo, Deus está encontrando pessoas que a religião tem rejeitado. Deus está encontrando pessoas que não estão à altura, né, de serem aceitas, como os fariseus, como os religiosos daquela época, se sentiam à altura, merecedores da salvação. Deus está dizendo, Ele veio justamente para aqueles que não são. Para aqueles que não são. E isso começa a nos abençoar hoje, porque quantos de nós nos sentimos à margem da bênção de Deus, e a gente olha para a gente e diz, eu não mereço. Eu não mereço. E a pergunta é, quem merece? Se Cristo não nos faz merecedor, irmão, ninguém merece. E esse eunuco agora vai encontrar o Evangelho, que vai mudar completamente a sua vida. Então, a pergunta é, quem são aqueles que gostariam de estar aqui hoje, mas não se sentem bem-vindos aqui? E sabe, e isso não é uma crítica a algo particular, mas isso é uma crítica para todos nós, que muitas das vezes sabemos algo de alguém, né, ouvimos erros de pessoas, essa pessoa já confessou, ela se arrependeu, e ainda assim, ela encontra os nossos olhares de julgamento, ela encontra em nós ainda os preconceitos, e nós, muitas das vezes, somos um empecilho de muitas pessoas não encontrarem Cristo na sua jornada. Porque ainda estamos com as leis nas mãos, dizendo, olha, você não é perfeito, você não merece estar na presença de Deus. Só que a lei é para todos, a lei condena ela e condena nós mesmos. Então o eunuco já começa a nos ensinar que muitas das vezes olhares, julgamentos e preconceito estão afastando as pessoas do templo, estão afastando as pessoas de um Cristo que, na verdade, está indo buscar essas pessoas. E o que a gente precisa nesse exato momento é trazer à memória quais são as pessoas que poderiam estar aqui. E a gente não vai criar estratégia para essas pessoas estarem aqui, nós podemos ir ao encontro dessas pessoas. Elas são bem-vindas, é claro, mas se por algum motivo elas disserem, eu não quero mais entrar numa igreja, seja você, sabe, um Filipe que vai encontrar um eunuco no caminho de um deserto. Seja você, eu achei, Bruno está aí, né, vou até falar, Bruno ficou um tempo na China, eu achei isso assim, obra do Espírito Santo, ele estava lá dizendo, cara, eu não sei falar chinês, eu não sei falar nada, eu quero fazer alguma coisa, eu acredito que o Espírito Santo, né, instigando ele, e ele falou assim para mim, eu estou pensando em escrever umas cartas em chinês e deixar em lugares aleatórios. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, que loucura. Mas ao mesmo tempo só Deus poderia dar uma ideia como essa. Porque só Deus pode proporcionar um encontro como esse.
de alguém, um chinês, que talvez esteja assim, olha, eu estou confuso, eu não sei, eu acho que eu preciso ouvir algo diferente. Ele encontra um papel, abre, está escrito o Evangelho, e imagina esse homem crendo de joelho, dizendo, Deus me encontrou aqui na China. E sabe, eu acho que é essa cabeça que nós precisamos cada vez mais ter, sabe, é aquilo que nos identifica de forma primária. A gente tem objetivos, qual é o próximo negócio, como é que eu vou escalonar na vida, isso tudo é lícito, é importante, irmão, nós devemos sim, e Deus abençoa. Deus abençoa os nossos negócios, as nossas empresas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, mas algo precisa estar como o nosso identificador primário. Dentro de tudo isso, como é que Deus pode se revelar na vida de outras pessoas? Como é que o Evangelho pode ser conhecido através da minha vida? Como é que pessoas que não são bem-vindas no templo possam encontrar o Cristo, aquele que traz para perto? Isso é uma forma, irmão, de viver a vida e ser abençoado por ela. Então, Filipe nos ensina que não devemos apenas esperar que pessoas venham, nós devemos ir ao encontro daqueles que o templo não abraçou. Eu esqueci quem falou isso para mim, uma frase, não sei se foi Rod, que ele fala o seguinte, quando a igreja não abraça, a rua abraça, irmão. Né? Quando a família não abraça, mais companhias abraçam. Sabe, alguém vai abraçar, irmão, as pessoas. Uma ideologia abraça. Uma política abraça. Sabe, um objetivo abraça. E que seja a gente o primeiro a chegar nesse coração. Para que ele se sinta abraçado por Cristo, irmão. Porque hoje nós vivemos essa divisão por pessoas que querem ser abraçadas. O que é uma ideologia, irmão? A gente olha para um cara de esquerda ou um cara de direita, né? Às vezes aquela pessoa extrema, aquela pessoa que acha que se o mundo for daquela forma, o mundo vai ser melhor. E a gente sabe que ideologias, irmão, são apenas tentativas humanas de consertar um mundo que só a cruz pode consertar. Quem tem razão, esquerda, não, direita, não. Quem tem razão é a reconciliação em Cristo Jesus. Você pode colocar o político que for lá dentro, não dá jeito no Brasil. O que dá jeito nas pessoas é arrependimento, irmão. E o Espírito Santo fazer morada na vida dessa pessoa. Mas quando Jesus não está abraçando essas pessoas através de nós, a ideologia abraça, a política abraça, interesses abraçam. E nós precisamos nos antecipar e abraçar essas pessoas, que elas se sintam abraçadas pelo Senhor. Então, voltando ao texto, então Filipe correu para a carruagem, ou seja, Deus não mandou pregar, o Espírito não mandou pregar para o eunuco, mas isso era o identificador primário dele. Não, Deus não me trouxe aqui para trocar uma ideia com esse cara, Deus não me trouxe aqui para falar de economia, de tesouros, de Etiópia, Deus me trouxe aqui para falar dele para esse homem. Então Filipe correu para a carruagem, ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Essa passagem é brilhante. Esse homem está lendo a Bíblia, mas não está encontrando Jesus nela. Você entende o que você está lendo? Você está lendo sobre o justo sofredor, aquele que foi, aquele que se entregou como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, você entende isso? Então, o que o eunuco quer saber? Bem, eu tenho umas dúvidas, eu quero saber quem foi levado como ovelha muda ao matadouro. Né? Quem é esse homem que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo? Ele foi essa pessoa? Foi outra pessoa? De quem Isaías está falando? E Filipe vai entrar na história e vai trazer Cristo para a Escritura, irmão. E isso é totalmente diferencial, porque não havia o livro de Mateus para o eunuco ler, não havia os evangelhos que estão claros para a gente hoje, mas Filipe vai trazer o Velho Testamento, porque o Velho Testamento aponta para Jesus, e Filipe vai encontrar Cristo na Bíblia. E esse, irmão, tem que ser a nossa lente, o nosso desafio hoje, não é a Bíblia pela Bíblia, mas é encontrar Cristo na Bíblia. É encontrar aquele, o justo sofredor. É encontrar aquele a qual os profetas, a qual Moisés já estava dizendo a respeito dele. É encontrar a história de salvação. Irmão, a Bíblia muda as nossas vidas quando nós encontramos Cristo nela. Antes de Filipe, o eunuco lia a palavra, mas não enxergava Jesus.
Ele lia a Bíblia, mas não enxergava Jesus. E existe um perigo muito grande nisso, de quando a gente lê a Bíblia e não encontra Cristo, porque nós podemos ler uma verdade e tornar ela numa mentira. Ler a Bíblia sem Cristo, irmão, você pode, ao invés de trazer pessoas, você pode afastar pessoas. Sem Jesus, irmão, a Bíblia pode se tornar uma arma destrutiva. Porque a Bíblia é de onde saem todas as heresias. Então, isso é fundamental para nós encontrarmos o Evangelho. Porque um Evangelho pregado sem Cristo, ele é nocivo. Não é o Evangelho que salva. Muitas vezes nós pregamos lei, pregamos performance, e eu tenho falado isso constantemente. A gente pode extrair da Bíblia princípios que podem ser aplicados para os nossos negócios, para a nossa vida como um todo, para as nossas emoções, mas se isso não nos conduzir a Cristo, irmão, qualquer livro de autoajuda resolve o nosso problema. Qualquer ferramenta humana, de ciência humana, de psicológica, vai ajudar. Qualquer adrenalina, qualquer remédio que levanta a sua dopamina ajuda. Mas quando nós encontramos Cristo, meu irmão, na palavra, aí sim, irmão, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, sem Jesus, a Bíblia pode se tornar uma arma destrutiva. Sem Jesus, o que deveria trazer vida traz morte. Quantas pessoas... Eu já falei isso no livro de Atos. Nós saímos de Jesus lavando os pés dos discípulos, e séculos depois nós estamos nas cruzadas, onde pessoas com a cruz no seu escudo e no seu peitoral de aço estavam matando pessoas em nome de Deus. Por quê? Porque eles leram a Bíblia sem Cristo, e ao invés de trazer vida, trouxeram morte. Ao invés de libertar, eles estão escravizando pessoas. A Bíblia sem Cristo, ao invés de libertar, escraviza. A Bíblia sem Cristo, ao invés de acolher, ela vai reprimir. Ela não permite que um eunuco entre no templo, ela não permite que um aleijado entre no templo. Ao invés de mudar, ela mantém. Ao invés de trazer transformação, é como se fosse vender um Jesus que vai trazer um plus na sua vida. Jesus não veio trazer um plus, Jesus veio trazer uma nova vida. Uma nova vida, é uma nova história, é uma nova natureza. Então, qual é a estratégia hoje do inimigo, irmão? A gente fica muito preocupado com pecados morais, e devemos nos preocupar de fato. Devemos nos preocupar. Eu cresci num ambiente onde se falava muito de pecados sexuais, pecados morais, mas pouco se falou a respeito de que o diabo também engana pela palavra. Uma teologia que não encontra Cristo é uma teologia destrutiva. E lembre-se que o diabo tentou Jesus como? Pela palavra. Palavras fora do contexto. Se você é o Filho de Deus, se jogue do pináculo do templo, porque está escrito que Deus vai enviar os seus anjos. E quantos de nós estamos declarando o que está escrito, sem, de fato, saber o que Jesus quis dizer com aquilo? Quando nós encontramos na palavra, o que aquilo quer dizer? Justamente só para validar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu posso tirar aqui um versículo fora do contexto: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso entrar no mar sem saber nadar? Não, vou morrer afogado. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas ela não está falando para você entrar no mar sem saber nadar. Você precisa entender como aquilo foi aplicado, como você encontra Cristo naquela mensagem, e aquilo vai te abençoar. Então o eunuco, quando não encontrou Cristo na mensagem, ele não entendia, ele se sentia ainda repelido pela religião, mas após encontrar Cristo, irmão, a Bíblia diz que a alegria voltou para a vida daquele homem. Então, entre os nossos olhos e a palavra, o que tem? Tem Cristo. Então, cuidado, irmão, com teologias sem Cristo. Cuidado com cultos sem Cristo. Cuidado para não viver uma fé sem Cristo. Toda vez que você ouvir uma mensagem e você não vê Cristo nessa mensagem, talvez essa mensagem não seja tão boa assim.
Toda vez que nós cantamos músicas e a gente fala sobre músicas aqui, a gente não é perfeito, irmão. A gente está em construção e a gente senta, a gente fala, pô, essa música não é uma música legal, por quê? A gente discute a música, poxa, essa música é muito humana, fala muito da gente, a gente precisa de música que centraliza Cristo. Mensagens também, a gente fala, coisas que a gente faz, a gente fica, pô, mas poxa, Cristo, cadê Cristo na mensagem, cadê Cristo no que nós estamos fazendo? E essa deve ser a nossa preocupação de fato. Encontrar Cristo na nossa vida, na criação dos nossos filhos, né? Como eu vi um pastor dizendo, a gente prepara os nossos filhos para ser o próximo camisa 10 da seleção brasileira, a gente prepara os nossos filhos, eu vi aquela história daquele pai das Williams, daquelas tenistas, pegava a criança com chuva, 1000 rebatidas de raquete de tênis, pegava a criança com vento, com chuva, com frio, bate e bate. Ele transformou as meninas numa campeã. A pergunta fica, ele também preparou essas meninas para estarem diante de Deus um dia? Será que nós, pais, preparamos nossos filhos para um dia estarem diante de Deus? Quando a gente fala, não vou para a igreja, não pela religiosidade, não por estar aqui pela presença, mas entender que existe uma responsabilidade de fazer com que os nossos filhos entendam que uma igreja saudável é um lugar bom para se estar. Isso tem que fazer parte do nosso dia, e assim em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Eu quero terminar a mensagem com essa reflexão. Em 2012, uma mulher chamada Cecília Gimenez, ela encontrou um quadro precioso de um grande pintor, o Martinez, Elias Martinez. O quadro estava um pouco deteriorado pelo tempo e ela teve uma brilhante ideia. Eu vou restaurar esse quadro. E o resultado foi esse aí que você viu. Se tornou até um quadro famoso pelo estrago que ela fez num grande quadro, que esse quadro aqui, se eu não me engano, é de 1930, o original, e ela simplesmente estragou um quadro, porque ela tentou pintar a imagem de um Cristo. Não estou dizendo que o Cristo tem aquela imagem, estou fazendo um comparativo entre o original e restaurado. E, na verdade, ela fez um Cristo defeituoso. E a reflexão que eu quero trazer, juntamente com esse texto, é que tipo de Cristo nós estamos pintando para as pessoas que estão ao nosso lado. Todos nós somos um pincel. Todos nós podemos restaurar imagens de Cristo que foram destruídas pela religião na vida de outras pessoas. Ou nós podemos piorar a imagem de Cristo. Eu lembro que eu estava fazendo uma vez compra na casa de material de construção e o dono estava falando, irmão, palavrões que eu acho que eu nunca ouvi palavrão daquele nível. Estava xingando alguém no telefone. E eu falei, meu irmão, esse cara deve ter feito uma coisa muito grave, meu irmão, para estar ouvindo isso. E ele lá, meu irmão, salivando. Aí ele desliga o microfone com toda aquela força. Aí fala assim, pastor safado, comprou material comigo e não pagou. E eu estava indo comprar material com ele de construção. Aí eu falei, irmão, eu vou pagar à vista. Eu prometo. E ali eu conversei com ele e eu tentei, de alguma forma, dizer, irmãos, pessoas podem falhar, outras pessoas são mau caráter mesmo, mas Jesus não tem nada a ver com isso. De alguma forma, trazer Cristo. Mas eu vejo, sem julgar o outro homem, que eu não conheço a história também, mas vamos partir do princípio que ele realmente agiu de má fé com aquele homem, ele pintou um Cristo deformado para aquele cara. E quantas pessoas, sabe, se escandalizam com o evangelho hoje, porque das nossas mãos nós pintamos um Cristo deformado, defeituoso. Um Cristo que as pessoas não querem. E Felipe me ensina aqui que pessoas que tinham tudo para não ir mais no templo, que foram rejeitadas, que foram feridas, mas quando viram Cristo de uma forma diferente, elas voltam para casa com alegria. Elas são batizadas e vão viver uma nova vida. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Vamos tirar um momento de oração. A mensagem que fica para mim, de Atos capítulo 8, do eunuco, é de que todos nós somos pincéis. Você é um pincel, irmão.
E você pode pintar um Cristo lindo como Ele é. Um Cristo maravilhoso. Um Cristo que salva. Um Cristo que não afasta, que traz para perto. Um Cristo que perdoa pecados. Um Cristo que nos aceita, porque também somos pecadores. Nós não pregamos Cristo a partir da nossa perfeição, mas nós pregamos Cristo a partir da nossa justificação. Eu fui justificado. Cristo quer fazer isso na sua vida também. Ou nós podemos pintar um Cristo, irmão, que as pessoas não querem. Atos começa: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. E a pergunta que eu faço para você é: como é que está o quadro de Cristo na sua vida? Talvez é uma tela em branco, ninguém sabe. As pessoas não encontram Jesus. Porque muitas das vezes nós somos um crente de domingo. Nós somos um crente de título. Ah, eu sou filho, eu sou neto de pastor, eu sou filho, eu fiz retiro. Ok, mas a pergunta é: os seus pincéis da sua vida têm pintado um Cristo? Um Cristo perfeito? Ou você tem pintado um Cristo defeituoso? Ou você tem muito mais críticas a fazer? E essa manhã eu quero falar com você. Você que sofreu talvez uma decepção no Evangelho. Você que talvez foi excluído por uma forma errada de encontrar a Bíblia, de ler a Bíblia. Talvez você errou no passado. Algo foi feito. Você tomou uma decisão errada. Você sabe que você errou. E você não se sente digno mais de estar aqui. Por causa dos olhares. Porque pessoas conhecem a sua história e você está sempre buscando um lugar onde as pessoas não conhecem a sua história. Eu quero dizer para você que Deus conhece a sua história. Ele é poderoso para apagar os seus pecados. Ele é poderoso para fazer você recomeçar. Ele te dá uma nova vida, para que você possa viver uma vida em abundância. E se o seu pincel pintou uma história de fracasso essa manhã, se você é uma pessoa que vê as coisas paradas, estagnadas, parece que você não acontece, as coisas dão sempre errado para você, eu te convido essa manhã a pegar os pincéis do Evangelho, irmão, e em obediência e perseverança perceber que Deus vai pintar um quadro lindo na sua vida. Ele é poderoso para fazer, irmão, a palavra diz, infinitamente mais. Abundantemente além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Não existe situação, irmão, que Deus não possa reverter. Não existe situação que Deus não possa restaurar. Não existe uma vida que Deus não possa recuperar e reescrever uma linda história, porque Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Então, se você está passando os piores momentos da sua vida, a palavra de Deus hoje é um pincel em suas mãos. Obedeça a voz do Espírito. Ouça o Espírito falar com você. Deus está ministrando no seu coração, não endureça. Volte a orar, volte a falar com Deus. Volte a abrir a palavra e crer nas promessas, e crer no que Deus tem falado a respeito da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua herança. E começa a encher o seu coração de esperança novamente, porque Deus quer pintar uma história nova na sua vida. Mas para isso, nós precisamos aprender a pintar um Cristo verdadeiro, sermos uma testemunha a respeito de quem Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas. Quero convidar você a pegar o cálice aqui, o pão. Quem não recebeu aqui, levanta a mão, por favor.